Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que junta ciência e humanidade de um jeito, nossa, muito poderoso: a cura em grupo. E olha, não é sobre um processo clínico frio, sabe? É sobre um encontro profundamente humano, uma jornada de transformação que acontece quando a gente ousa se curar juntos. Vamos descobrir como isso funciona? Essa frase, ela quase faz a gente parar para respirar junto, né? Ela captura bem a essência de que o nosso bem-estar não precisa ser uma caminhada solitária. Pelo contrário, existe uma força imensa que desperta quando uma história é compartilhada e, o mais importante, quando ela é de fato ouvida. E por que isso é tão importante, especialmente agora? Bom, porque a gente vive num mundo que parece cada vez mais rápido, mais desconectado, e muitas vezes a gente centra as nossas dores em silêncio. E aí que está a grande virada de chave. Se as nossas feridas muitas vezes nascem nas nossas relações, a cura também precisa acontecer nelas. O que a gente vê aqui é uma baita mudança de perspectiva. É sair daquela ideia do cuidado focado só no indivíduo, no silêncio do consultório, para a gente entender que a melhora de verdade é fortalecida nos vínculos na convivência. A terapia em grupo entra exatamente aí, como uma resposta que une a ciência da mente com o que há de mais humano na gente. E essa resposta tem até um nome bem forte: a força da roda. É aqui que a ciência e a humanidade se encontram para criar um espaço de transformação real. Mas como é que essa roda funciona na prática, afinal? Então, o conceito principal é que o grupo funciona como um espelho humano. Em cada história compartilhada, alguém se reconhece nas palavras do outro. A vulnerabilidade, que antes parecia uma fraqueza, de repente se transforma numa ponte. E quando alguém se permite ser visto de verdade, não só essa pessoa se cura, mas ensina todo o resto a fazer o mesmo. É incrível, né? E o mais legal é que isso não é só uma ideia bonita, sabe? Tem uma base científica fascinante por trás. Os neurônios espelham. Pensa neles como se fosse a internet do nosso cérebro. Quando a gente ouve a história de alguém, o nosso cérebro meio que simula aquela experiência. É a ciência basicamente dizendo pra gente: ei, eu sinto o que você sente e posso aprender com isso. Isso leva a gente para um fenômeno chamado ressonância empática. O grupo vira um campo de aprendizado coletivo. Não é só uma conversa, gente, é uma experiência neuroemocional completa. E olha, isso é tão real que tem estudos que mostram que até os batimentos cardíacos e a respiração do pessoal no grupo podem se sincronizar. O processo de melhora vira algo que a gente pode sentir literalmente no corpo. Tá, mas e aí? Como essa transformação acontece de verdade? Porque um grupo terapêutico não é só uma roda de conversa, não. Ele é um organismo vivo, com um roteiro, uma estrutura bem pensada para criar segurança e permitir que o bem-estar floresça. A estrutura é bem interessante. Ela tem vida, mas ao mesmo tempo é previsível, o que traz muita segurança. Começa com o acolhimento, criando aquele espaço seguro. Depois se explora um tema central, algo universal, como o medo ou pertencimento. O coração do encontro é a escuta coletiva, sem julgamento nenhum. E, por fim, o encerramento, que é tipo um abraço coletivo, sabe? Ajudando todo mundo a voltar para o mundo se sentindo mais inteiro. E o facilitador? Qual é o papel de quem conduz o grupo nessa história? É muito menos de dono da fala e muito mais de guardião do espaço. A pessoa que facilita não está ali para dar respostas, mas sim para sustentar o ambiente, para ser uma ponte entre a técnica e o encontro. É permitir que o próprio grupo se torne a principal ferramenta de transformação. E no fim das contas, todo esse caminho leva a gente para um resultado muito profundo dessa jornada. É a transição da vulnerabilidade para um sentimento poderoso, transformador, que é o pertencimento. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Quando uma história é compartilhada num lugar seguro, ela deixa de ser um fardo individual para virar uma ponte que conecta todo mundo. Um relato inspira outro, uma lágrima ensina coragem. A dor, quando é compartilhada, fica mais leve, simplesmente porque ninguém está mais carregando aquele peso sozinho. Então, o ponto central de toda essa nossa análise é esse. Olha só, a grande força do grupo às vezes nem está tanto no falar, mas em algo que pouca gente sabe fazer de verdade, que é ouvir. É essa escuta compartilhada que gera o sentimento de pertencimento. E é esse sentimento profundo de pertencer que, no fim das contas, cura. No final, a gente percebe que a cura não é bem um método, né? É um movimento, um encontro. Um grupo pode até começar como terapia, mas muitas vezes ele termina como comunidade. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Se o bem-estar acontece nesse encontro,
onde é que cada pessoa pode encontrar a sua própria roda, o seu próprio espaço de escuta e de pertencimento.